Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Alessandra. Nós vamos então trabalhar o componente curricular Biologia, que faz parte do conhecimento da área das ciências da natureza, juntamente com a Química e a Física. Então, terceiro ano do ensino médio. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje, então, sobre o assunto evolução. Vocês sabem o que é evolução? Evolução é um processo pelo meio do qual ocorrem mudanças, ou que nós chamamos de transformações nos seres vivos. Essas mudanças, essas transformações, são ao longo dos tempos, inclusive podem dar origem a novas espécies. Segundo o pensamento predominante até o século XVIII, cada espécie teria surgido por criação divina, de maneira independente, permanecendo sempre com as mesmas características. Essa ideia é conhecida como criacionismo ou fixismo. Então, o que nós vamos ver na nossa aula de hoje? Então, nós vamos ver teorias evolutivas. E a primeira teoria evolutiva que nós vamos ver é o lamarckismo. Quem foi, então, o autor dessa teoria chamada lamarckismo? Foi o biólogo francês chamado Jean-Baptiste de Monnet, conhecido então na época como Cavaleiro de Lamarck. Ele foi o primeiro defensor do que eles chamavam também de transformismo. O Lamarck, então, ele foi um naturalista francês responsável pelas primeiras teorias sobre a evolução dos seres vivos. Ele nasceu no dia 1º de agosto de 1744, na cidade de Bazentin, na França, e faleceu no dia 28 de dezembro de 1829, sem o reconhecimento de suas ideias. Lamarck foi o último de 11 filhos. Apesar de ter nascido em uma família de militares, seus pais optaram por encaminhar ele ao sacerdócio. Assim, frequentou a escola jesuíta até 1759. Com a morte do seu pai e sem vocação religiosa, Lamarck então decidiu seguir carreira militar. Em 1761, Lamarck iniciou a carreira militar como cavaleiro de Santo Martim. Ele participou inclusive da Guerra dos 7 Anos e de várias operações nas fronteiras da França, momento em que despertou o interesse pela botânica. Em 1768, abandonou o exército por contrair uma doença chamada escrófula. É um tipo de infecção nos glândulos linfáticos. Inclusive, essa infecção acomete principalmente a região do pescoço, então ele teve que abandonar o exército por causa dessa enfermidade. Após abandonar o exército, então Lamarck mudou-se para Paris, onde vivia em uma modesta pensão de herança paterna. Começou então a trabalhar como bancário e iniciou seus estudos sobre medicina e botânica. Em 1778, publicou o livro Flora Francesa, uma obra composta por 3 volumes que descreve as espécies de plantas da França. Com esse livro, Lamarck ganhou grande notariedade. Devido ao prestígio alcançado com seu livro, Lamarck então agora assume um posto de assistente na área de botânica na Academia Francesa de Ciências. Neste posto, Lamarck alcançou posições mais altas,
Foi professor, realizou viagens por várias instituições de pesquisa na Europa e recebeu aumentos salariais. Após trabalhar vários anos na área de botânica, em 1793, Lamarck é convidado para assumir o cargo de professor de zoologia no Museu Nacional de História Natural. Em 1802, Lamarck agora publica o livro Investigações sobre a Organização dos Seres Vivos. E em 1809, ele publica o livro Filosofia Zoológica, na qual apresenta suas teorias sobre a evolução dos seres vivos. Lamarck fundamentou a teoria através de duas leis, a lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos. Suas teorias ficaram conhecidas como lamarquismo. Em 1815, Lamarck então publica o livro História Natural dos Animais Invertebrados, no qual apresentou características gerais dos invertebrados. Lamarck então foi responsável por introduzir o termo invertebrado. Então, se hoje nós temos na biologia o termo invertebrado, o responsável por isso foi Lamarck. Ele foi também o primeiro a separar, então, em grupos, por exemplo, os crustáceos, os aracnídeos e os anelídeos dos insetos. Antes de Lamarck, todos esses animais eram conhecidos simplesmente como insetos. Então, graças a Lamarck, foi ele que separou, então, os grupos, os crustáceos, os aracnídeos e os anelídeos. Antes, todos esses animais eram simplesmente conhecidos como insetos. Hoje nós sabemos, então, que nós temos, então, os grupos dos crustáceos, dos aracnídeos e dos anelídeos e dos insetos, tudo separado. Nos anos finais de sua vida, Lamarck ficou completamente cego, impossibilitando a escrita. Após ser viúvo por 3 vezes e ser pai de 8 filhos, Lamarck então passou a viver com uma das filhas e morreu no dia 28 de dezembro de 1829, em Paris, sem prestígio e pobre. As teorias evolutivas de Lamarck não causaram grande impacto na comunidade científica da época. Somente após a sua morte, alguns cientistas, como Charles Darwin, reconheceram a importância das teorias de Lamarck. Charles Darwin, na 3ª edição do seu livro Origem das Espécies, afirmou que Lamarck contribuiu para a divulgação do conceito de evolução. Embora a teoria da evolução de Lamarck tenha sido ultrapassada e superada pela de Charles Darwin, e que nos últimos anos de sua vida ele tenha sido desacreditado e ignorado, com o tempo suas ideias foram vistas como um importante avanço no conhecimento científico da época em que ele viveu e serviu como base para múltiplas teorias. Além disso, embora não seja tão conhecido, os seus conhecimentos e as classificações que o Lamarck fez, principalmente sobre os invertebrados, e até mesmo o termo biologia, que foi elaborado por ele, contribuiu muito para o desenvolvimento da botânica e da zoologia. Então, pessoal, essa era a nossa aula de hoje. Falamos então, fizemos uma introdução do conceito da evolução dos seres vivos e falamos um pouquinho então sobre o lamarckismo e o cientista Lamarck e a sua contribuição que ele teve para as ciências então. Então,
Tudo de bom para vocês, fiquem com Deus e até então a nossa próxima aula, se Deus quiser.